No nosso aniversário, meu marido disse que estava trabalhando, então vi a foto dele com a ex e uma aliança que não era a nossa. No nosso 5º aniversário de casamento, meu marido cancelou o jantar dizendo que precisava resolver uma emergência no trabalho. 2 horas depois, uma mulher da clínica onde eu trabalhava me mandou uma mensagem. Mara, desculpa perguntar isso, mas esse não é o Jonah. Abaixo havia um link para a página de uma residência para idosos de Madison. Abri. Na foto, Jonah estava sentado numa sala de jantar decorada com bandeirinhas azuis. Ao lado dele estava Elise, a ex-esposa. Entre os dois, um senhor de cabelos brancos sorria para a câmera. Eu provavelmente teria acreditado em alguma explicação estranha para aquilo. Até ampliar a mão esquerda de Jonah. Ele não estava usando a nossa aliança. No dedo havia uma faixa fina de ouro que eu reconheci porque tinha visto uma igual uma única vez. Anos antes, dentro de uma caixa de lembranças do primeiro casamento. A legenda piorava tudo. Walter aproveitando nosso jantar de família com a filha Elise e o genro Jonah. Nada melhor do que rostos conhecidos para tornar uma sexta-feira especial. Genro. Eu estava em casa diante de uma mesa posta para 2 e de uma torta de limão que tinha comprado na confeitaria, onde Jonah e eu fizemos nosso primeiro encontro. Ele tinha me dito que estava trabalhando. A foto dizia outra coisa. Antes de eu contar o que descobri depois, quero saber o que você faria no meu lugar. Ligaria na mesma hora exigindo resposta ou esperaria seu parceiro voltar para ouvir tudo cara a cara? Me conta nos comentários. E, se você gosta de histórias em que a primeira explicação não é necessariamente a verdadeira, considere se inscrever no canal para acompanhar as próximas. Meu nome é Mara Collins, tenho 42 anos e moro em Madison, Wisconsin. Até aquela noite, eu teria descrito meu casamento com Jonah como uma das partes mais estáveis da minha vida. Não perfeito. Estável. Existe diferença. Jonah e eu brigávamos sobre louça na pia, sobre a mania dele de começar projetos de reparo no sábado e descobrir no domingo que faltava uma peça, sobre o fato de eu comprar livros mais rápido do que conseguia ler. Eu trabalhava como gerente de laboratório numa clínica odontológica. Jonah era arquiteto paisagista para a prefeitura e fazia alguns projetos particulares por fora. Eu tinha um filho de 17 anos. Caleb, do meu primeiro casamento. Jonah nunca tentou ocupar o lugar do pai dele. Talvez por isso tenha acabado se tornando importante para Caleb, de um jeito que nenhum dos dois planejou. Nós dois éramos divorciados. Meu primeiro casamento tinha acabado depois de 11 anos, porque Eric mantinha uma relação escondida com uma ex-namorada da faculdade. Ele jurava que não era traição porque nunca tinham ficado juntos fisicamente. Para mim, apagar mensagens, fazer ligações no carro e contar a outra mulher coisas que escondia da esposa já era suficiente. O divórcio me deixou com uma regra simples. Eu conseguia conviver com o passado de alguém, mas não com um passado mantido em segredo. Por isso, quando comecei a sair com Jonah, fui clara. Eu não tenho problema com o passado. Falei no nosso 4º encontro. Tenho problema com o passado escondido. Ele contou sobre Elise. Tinham sido casados por 12 anos. Sem filhos. O divórcio havia terminado 2 anos antes de eu conhecê-lo. Segundo Jonah, não houve traição. Eles tinham chegado a um ponto em que queriam vidas diferentes. Elise queria aceitar um trabalho em Minneapolis. Jonah queria continuar em Madison. Discutiram sobre dinheiro, prioridades e família até o casamento acabar. Perguntei se ainda eram amigos. Ele pensou antes de responder. Cordiais. Essa é uma palavra cuidadosamente escolhida. É a palavra certa. Disse que trocavam mensagens em aniversários e quando alguém da família ficava doente. Nada além disso. Eu acreditei. 5 anos depois, eu estava olhando para a fotografia de uma vida que Jonah nunca tinha me contado que ainda existia. Só então reparei no nome da residência. Willow Creek Memory Residence. Talvez houvesse uma explicação para ele estar ali. Não havia explicação para a mentira sobre o trabalho. Meu telefone marcou 9h23 da noite quando liguei. Ele não atendeu. Liguei de novo. Nada. Na terceira tentativa, mandei a foto. Depois escrevi. Não precisa inventar outra reunião. Só volta para casa. Ele chegou pouco depois das 10. Eu estava sentada à mesa, ainda com os pratos limpos diante das 2 cadeiras. A torta continuava dentro da caixa. Jonah entrou devagar. Não estava usando aliança nenhuma. Foi a primeira coisa que vi. Onde está? Perguntei. Ele fechou a porta. Mara... A nossa aliança. Onde está? Ele tirou do bolso interno da jaqueta. Colocou sobre a mesa. A pequena faixa de platina fez um som ridiculamente delicado contra a madeira. E a outra? Jonah ficou parado. No carro. Eu ri uma vez. Sem humor. Claro, eu posso explicar. Espero que sim. Ele puxou a cadeira, mas eu disse. Não senta ainda. Ele ficou. Quem é Walter? Jonah apertou os lábios. Pai da Elise. Eu conhecia o nome. Walter Warren, tinha aparecido em 2 ou 3 histórias antigas. O sogro que ensinara Jonah a pescar. O homem que ajudara os dois a comprar a primeira casa. O pai de Elise que fazia chili forte demais. E por que você está numa residência para idosos fingindo ser marido da filha dele no nosso aniversário? Eu não estou fingindo ser marido dela. Apontei para o celular. A postagem chama você de genro. Walter tem demência. Eu parei. Jonah finalmente puxou a cadeira e sentou mesmo sem permissão. Alzheimer e doença vascular. O diagnóstico começou a ficar sério há 2 anos e
meio. Nos últimos meses, piorou muito. E isso explica a aliança como? Às vezes ele acha que Elise e eu ainda somos casados. Eu esperei. E corrigir deixa ele agitado. Então vocês decidiram representar? Não é assim. Você colocou uma aliança de casamento antiga para um homem acreditar que você continua casado com a ex. Parece exatamente assim. Jonah passou as duas mãos pelo rosto. Walter me pergunta onde está minha aliança. Ele pergunta por que Elise e eu não moramos juntos. Às vezes acha que estamos no ano de 2008. Outras vezes sabe que está em Willow Creek e esquece 5 minutos depois. Se a gente insiste que houve divórcio, ele vive aquilo como se estivesse descobrindo pela primeira vez. Eu sabia alguma coisa sobre demência. Não o suficiente para discutir neurologia, mas o suficiente para saber que confrontar alguém repetidamente com uma realidade dolorosa nem sempre ajudava. Essa não era a parte que eu entendia menos. Há quanto tempo você vai lá? Silêncio. Jonah. Quase 2 anos. A resposta me acertou de forma mais forte do que a foto. 2 anos? Não era assim no começo. Quantas vezes? Depende. Quantas vezes? 1 ou 2 por mês. Eu me levantei. A cadeira raspou no chão. Você vê sua ex-mulher 1 ou 2 vezes por mês há quase 2 anos e nunca me contou. Eu vou ver Walter. Com ela, às vezes. Usando a aliança dela. Não sempre. Isso deveria me fazer sentir melhor? Ele se levantou também. Eu sabia que você ia ouvir Elise e pensar exatamente no que está pensando agora. Então, sua solução foi esconder durante 2 anos para provar que eu sou desconfiada? Minha solução no começo foi evitar uma discussão por uma coisa que achei que seria temporária. E depois? Jonah não respondeu. Eu entendi antes que ele dissesse. Depois ficou grande demais para contar. Uma visita virou 3. 3 viraram 1 ano. Em algum ponto, confessar deixava de significar esqueci de comentar e passava a significar tenho mentido por meses. Você esteve com ela hoje porque Walter pediu? Ele caiu ontem à noite. Não se machucou sério, mas ficou muito confuso. Elise me ligou no fim da tarde porque ele estava perguntando por mim e não aceitava jantar. Você disse que tinha uma reunião de emergência. Eu sei. Olhou para mim na cozinha e mentiu. Eu entrei em pânico. Nós tínhamos reserva. Eu sei. Era nosso aniversário. Eu sei. Eu queria que ele parasse de dizer que sabia. Se soubesse, por que tinha feito? Perguntei se ele dormira com Elise. Ele levantou os olhos imediatamente. Não. Beijou? Não. Alguma coisa física? Nunca. Quer voltar para ela? Não. Ela quer você? Não. As respostas vieram rápidas demais para eu duvidar do conteúdo, mas eu já não conseguia confiar no processo. Posso ver as mensagens entre vocês? Jonah hesitou. Pouco. Talvez 1 segundo. Foi suficiente. Mara. Posso? Ele tirou o telefone. Desbloqueou. Entregou. Eu não gostei de quem me tornei naquele momento, mas li. As conversas com Elise não pareciam românticas. Eram quase piores por serem normais. Ele não comeu hoje. Consegue passar depois do trabalho? Vou na quinta. A médica aumentou a medicação. Você consegue levar o casaco marrom? Ele acha que perdeu. Obrigada por ficar ontem. Sem problema. Meses e meses. Havia fotos de Walter. Um vídeo dele cantando alguma música antiga. Uma mensagem de Elise agradecendo a Jonah por pagar a diferença deste mês. Parei. Voltei uma linha. Li de novo. O que é isso? Jonah viu a tela. Seu rosto mudou. Mara, obrigada por cobrir a diferença deste mês. Eu devolvo quando a casa vender. Que diferença? Ele sentou outra vez. Foi quando percebi que a aliança não era o único segredo. Walter tinha aposentadoria, Social Security e alguma poupança, mas a residência de memória custava muito mais do que a renda mensal dele. Elise cobria parte, Jonah cobria outra. Quanto? Perguntei. Não é fixo. Quanto? Normalmente $950. Eu achei que tinha ouvido errado. Por mês? Sim. Há quanto tempo? 14 meses. Fiz a conta mental. Não precisava ser perfeita para saber que passava de $13 mil. De onde saiu? Dos projetos particulares. Você me disse que tinha reduzido esses trabalhos? Reduzi. Você me disse que seus bônus extras estavam menores este ano. Eu sei. Para onde você achava que nossa conversa ia depois que eu perguntasse por que a reforma da cozinha não saía do papel? Eu ia repor. Como? Ele abriu a boca. Fechou. Eu comecei a andar pela sala. O dinheiro não tinha saído diretamente da nossa conta conjunta. Jonah e eu mantínhamos contas pessoais para despesas individuais e depositávamos valores combinados numa conta comum. Tecnicamente, ele podia usar o dinheiro dos projetos paralelos como quisesse, mas tecnicamente era uma palavra que meu primeiro marido adorava. Tecnicamente não houve traição. Tecnicamente eu não precisava saber. Tecnicamente ele não tinha pegado dinheiro meu. Só tinha deixado que eu reorganizasse planos da nossa casa com base numa renda que ele sabia que estava destinando a outra família. Por que você paga? Walter fez muito por mim. Isso não responde. Quando meu pai morreu, eu tinha 19 anos. Minha mãe estava trabalhando em 2 empregos. Eu quase saí da faculdade. Walter me conhecia havia menos de 1 ano e pagou 1 semestre para eu não abandonar o curso. Eu não sabia. Ele me conseguiu meu primeiro estágio. Quando Elise e eu compramos a
primeira casa, ele ajudou na entrada. Quando nos divorciamos, ele não escolheu lado. Jonah olhou para a aliança de platina sobre a mesa. Ele disse que perder uma esposa não precisava significar perder um pai também. Aquilo me atingiu num lugar inconveniente, porque era compreensível, e eu não queria compreender ainda. Então, por que não me contou? Porque você teria dito que isso não era mais minha responsabilidade. Talvez. E eu não queria parar. Essa foi a frase mais importante da noite. Não, eu estava com medo. Não, eu esqueci. Ele não queria parar. Então você sabia que faria de qualquer jeito. Sim, e decidiu que era melhor eu não saber. Jonah não tentou fugir. Sim, eu olhei para ele e pela primeira vez desde que chegara, a minha raiva ficou muito quieta. Vai dormir no quarto de hóspedes. Mara, hoje eu não quero resolver nada, certo? E amanhã eu quero saber de tudo. Não só o que eu consegui achar. Ele assentiu. Eu levei a caixa da torta para a geladeira e joguei os 2 pratos na pia com mais força do que precisava. Na manhã seguinte, Caleb percebeu que havia alguma coisa errada assim que viu Jonah sair do quarto de hóspedes. Meu filho tinha 17 anos e gostava de Jonah justamente porque ele nunca tentara substituir o pai dele. Quando perguntou se íamos nos separar, eu respondi que não sabia. Caleb não insistiu, mas ficou quieto durante o café, e aquilo me mostrou que a mentira já tinha atravessado uma fronteira. Não era mais um problema entre 2 adultos. A estabilidade que Jonah ajudara a construir para meu filho também estava sendo testada. Eu odiava Jonah por ter colocado nós 3 ali. Naquele sábado, ele voltou perto do meio-dia com uma pasta. Não fez um gesto dramático. Colocou os papéis na mesa e disse: "Você pediu tudo." E era tudo, ou pelo menos o que ele tinha reunido. Extratos da conta pessoal, comprovantes de pagamentos para Willow Creek, mensagens com Elise, e-mails sobre Walter, uma cópia de uma procuração antiga. Peguei a última. O que é isso? Walter me nomeou como um dos agentes financeiros caso não pudesse tomar decisões. Quando? 6 anos atrás, antes de eu me casar com Jonah. Elise era a primeira agente. Jonah era coagente em determinadas decisões patrimoniais e sucessor em outras. Isso continua valendo? Sim. Então você não só visita e paga. Você também tem responsabilidade legal sobre as coisas dele. Algumas? E nunca pensou que sua esposa deveria saber? Pensei. Só não contou. Sim, eu sentei. Ele ficou do outro lado da mesa. Tem mais alguma coisa? A casa dele provavelmente vai precisar ser vendida. A casa onde Elise cresceu? Sim, está vazia há mais de 1 ano. Impostos, manutenção e a residência estão consumindo o que ele tem. Elise não consegue cobrir tudo. E você vai participar da venda? Provavelmente. Com Elise. Sim. Cada sim parecia confirmar uma vida paralela que não era romântica, mas ainda era paralela. Você entende por que isso não melhora só porque vocês não transam? Jonah fechou os olhos. Entendo. Eu fui específica quando começamos. Você disse que não queria relações escondidas com o ex. Exato. Eu achei que isso era diferente. Claro que achou. Todo mundo acha que a própria exceção é diferente. Ele levou alguns segundos para responder. Você tem razão. Eu não queria concordância rápida. Queria brigar com alguma coisa. Não faz isso. O quê? Não vira a pessoa perfeita que aceita tudo que eu digo porque está com medo de eu ir embora. O rosto dele endureceu um pouco. Eu não estou fazendo isso. Está. Então o que você quer que eu diga? O que você realmente pensa? Ele empurrou a cadeira para trás. Eu acho que você está tratando Walter como se fosse uma extensão da Elise quando para mim ele é família, finalmente. E eu acho que isso é exatamente o problema. Você tem uma família que existe fora do nosso casamento e me escondeu dela. Eu não sabia como colocar você nisso. Você não tentou. Porque Walter não sabe quem você é. A frase saiu mais alta. Ficamos os 2 quietos. Jonah respirou e continuou. Às vezes ele acha que Elise tem 28 anos. Às vezes me chama pelo nome do irmão dele. Às vezes sabe que ela se divorciou e 5 minutos depois pergunta por que a gente ainda não comprou uma casa maior. Eu não sabia como levar minha esposa atual para uma sala onde o homem que foi meu pai por 15 anos acha que eu ainda sou casado com a filha dele. Então me deixou fora. Sim. E isso resolveu? Não. Foi a primeira conversa honesta que tivemos desde a foto. Não resolveu nada, mas mudou o formato do problema. Na tarde de domingo, recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Oi, Mara. Aqui é Elise Warren. Jonah não me pediu para falar com você. Na verdade, provavelmente preferiria que eu não falasse. Eu soube que você descobriu sobre as visitas ao meu pai. Se quiser conversar comigo sem ele, eu aceito. Se não quiser, eu entendo. Li 3 vezes. Mostrei a Jonah. Ele ficou tenso. Você quer encontrar com ela? Quero. Certo. Isso te preocupa? Sim. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre o que ela vai dizer. A resposta quase me fez sorrir. Essa pode ser a primeira coisa tranquilizadora que você disse em 3 dias. Encontrei Elise na terça-feira numa cafeteria perto do Capitólio Estadual. Eu só a conhecia por fotos antigas. Tinha imaginado uma mulher elegante e fria porque, aparentemente, meu cérebro tinha construído uma personagem sem qualquer colaboração dos fatos. Elise chegou usando tênis, calça preta e uma jaqueta
jaqueta amarela de chuva. O cabelo castanho estava preso de qualquer jeito. Ela pediu chá. Eu pedi café e não bebi. Sinto muito, disse antes de qualquer outra coisa. Eu achei que você sabia. Sobre qual parte? Ela fez uma careta. Justo. Disse que supunha que Jonah tivesse contado das visitas desde o início. Só percebeu que não quando ele começou a pedir que ela não mandasse mensagem depois de certos horários e nunca mencionava meu nome perto de Walter. Por que você não perguntou? Porque, pra ser bem sincera, eu não queria entrar no casamento de vocês. Eu quase ri da ironia. Você já estava nele. Eu sei disso agora. Perguntei sobre a aliança. Elise baixou os olhos para a xícara. Essa parte é estranha. Percebi. Meu pai perguntou por ela algumas vezes no começo. Ficava preso na ideia de que Jonah tinha tirado porque estávamos brigando. Um dia Jonah apareceu com a antiga e meu pai ficou feliz. Então foi ideia dele? Elise hesitou. No começo, talvez. Isso não é resposta. Ela respirou fundo. Meu pai não pergunta sobre a aliança há quase um ano. Eu parei. O quê? A memória dele mudou. Agora os detalhes não funcionam assim. Ele pode achar que Jonah é meu marido, mas também pode achar que Jonah é um colega da faculdade ou o vizinho que morava do outro lado da rua quando eu era criança. A aliança deixou de ser necessária. A raiva voltou, mas diferente. Então por que ele continua usando? Você precisa perguntar para Jonah. Estou perguntando para você. Elise me encarou, porque acho que aquilo não é só para o meu pai. Não gostei da frase. O que isso quer dizer? Jonah perdeu o pai muito novo. O meu pai o tratou como filho durante anos. Quando nós nos divorciamos, Jonah perdeu o casamento, a casa, a rotina e, na cabeça dele, o direito de continuar sendo filho do meu pai. Mas Walter disse que ele continuava família, disse. Só que Jonah não acredita em coisas simplesmente porque alguém diz. Ele precisa merecer tudo. Eu fiquei quieta. Elise continuou. A aliança para ele virou uma espécie de passe. Se está usando, ele não é o ex-marido que continua aparecendo. É o genro. Ele pertence ali. Aquilo era tão diferente do que eu temia que por alguns segundos fiquei sem saber onde colocar minha raiva. Você tem sentimentos por ele? Elise balançou a cabeça. Não desse jeito. Ele por você? Não acho. Não acha? Mara, fomos casados 12 anos. Eu conheço muita coisa sobre Jonah, mas seria arrogante dizer que sei tudo o que ele sente hoje. Ponto para ela. Perguntei por que se divorciaram de verdade. Ela olhou pela janela antes de responder. Não foi porque eu aceitei trabalho em Minneapolis. Eu não falei nada. Esse trabalho existiu. Foi uma discussão grande, mas nosso casamento já estava quebrando antes. Por quê? Elise passou o dedo pela borda do copo. Porque Jonah não sabe decepcionar as pessoas na hora certa. Eu não esperava aquilo, ela explicou. A mãe de Elise morreu depois de uma doença curta, quando Elise tinha 35 anos. Walter ficou destruído. Começou a depender dos dois para tudo, mesmo antes de qualquer sinal claro de demência. Elise queria aceitar o emprego em Minneapolis. Jonah dizia a ela que iria considerar. Dizia a Walter que nunca o deixaria sozinho. Dizia ao chefe que provavelmente ficaria em Madison. Passou meses tentando manter 3 futuros incompatíveis vivos ao mesmo tempo. Eu achava que ele escolheria nosso casamento, Elise disse. Meu pai achava que Jonah escolheria ficar. Jonah achava que, se adiasse a decisão, alguma coisa mudaria e ninguém precisaria se machucar. Nada mudou. Elise aceitou o trabalho sozinha. Jonah prometeu tentar à distância. Depois disse que o trabalho dele estava complicado. Depois Walter teve uma cirurgia. Depois houve outro motivo. Um dia eu percebi que ele tinha escolhido, Elise disse. Só nunca tinha dito. A frase ficou no ar. Então você pediu o divórcio? Sim. E depois voltou para Madison, 2 anos depois. Minha mãe tinha morrido, meu pai estava começando a se confundir, e eu percebi que meu emprego maravilhoso não era tão maravilhoso a ponto de eu querer assistir tudo de outro estado. Ela sorriu sem humor. A vida tem um senso de ironia péssimo. Perguntei se Jonah sabia que ela estava me contando aquilo. Não. Ele me disse que vocês simplesmente queriam coisas diferentes. Isso também é verdade. Só é uma versão muito limpa. Eu pensei no meu próprio divórcio e em como eu também tinha uma versão curta para desconhecidos. Talvez isso não fosse mentira, mas com Jonah, a limpeza parecia um padrão. Ele aparava as partes das histórias onde alguém podia vê-lo fazendo uma escolha. Antes de irmos embora, Elise disse: eu não quero que ele volte para mim. Não quero que você vá embora dele. Também não quero continuar sendo o lugar onde ele esconde uma parte da vida. Então o que você quer? Ela demorou. Quero poder cuidar do meu pai sem administrar o casamento do meu ex-marido. Foi a primeira vez que senti alguma coisa próxima de solidariedade por ela. Quando contei a Jonah sobre a conversa, ele ficou irritado. Não por eu ter encontrado Elise, pelo que ela disse sobre o primeiro casamento. Ela fez parecer que eu escolhi o pai dela em vez dela. Você não escolheu? Era mais complicado. Tenho certeza de que era. O trabalho dela exigia mudar de estado. Eu tinha carreira aqui. Walter estava sozinho. Não era só sobre ele. Mas você disse que iria pensar em mudar. Eu pensei. Você pretendia? Jonah ficou em silêncio. Ali estava. A mesma pausa de 2 segundos. Não de verdade, disse. E contou isso pra ela? Não. Por quê?
quê? Porque eu sabia que podia acabar o casamento. Então deixou o casamento acabar devagar. Ele se levantou da mesa. Você está usando o meu primeiro casamento como prova de que eu vou destruir o nosso. Não. Estou tentando entender por que você fez exatamente a coisa que eu disse que não conseguiria aceitar. Eu não tive um caso. Para de usar isso como linha de defesa. Por que importa? Claro que importa. Se você tivesse dormido com ela, essa conversa seria muito mais curta. Mas não ter dormido com sua ex não transforma 2 anos de segredo em honestidade. Ele ficou parado perto da janela. O que você quer que eu faça com Walter? Essa era a pergunta que eu temia. Porque a resposta fácil seria: pare de ir. E uma parte feia de mim queria dizer isso. Queria que ele provasse que eu era a esposa escolhendo a mim e abandonando o resto. Mas eu também sabia que, se ele obedecesse, eu passaria anos me perguntando quando o ressentimento começaria. Eu não vou decidir isso por você. Então como eu conserto? Não sei. Mara, eu realmente não sei. Naquela noite, Jonah dormiu no quarto de hóspedes outra vez. No fim da semana, sugeri que ele ficasse alguns dias no apartamento do irmão mais novo, Evan, não como punição. Eu precisava saber como era pensar sem a presença dele em cada cômodo. Caleb ficou furioso quando Jonah foi passar alguns dias no apartamento do irmão. Achei injusto deixá-lo imaginar uma traição que não existira, então contei apenas o necessário. Jonah mantivera em segredo por quase 2 anos uma relação de cuidado com o ex-sogro que também envolvia Elise e dinheiro. Caleb perguntou se Jonah tinha me traído. Quando respondi que não, ele disse que eu parecia tentar transformar o que aconteceu em algo pior porque estava com raiva. Doeu, mas havia alguma verdade ali. Também deixou um pedido claro. Não queria ser usado como argumento por nenhum de nós. Eu prometi que não seria. Nos 8 dias em que Jonah ficou com Evan, nós nos falamos pouco. Nada de mensagens intermináveis. Nada de promessas. Ele mandava boa noite para Caleb diretamente. Mandava para mim apenas coisas práticas. Na quinta-feira, porém, enviou uma mensagem diferente. Walter vai ter uma reunião de cuidado sábado. Elise pediu que eu participe por causa da casa e da procuração. Estou te contando antes de responder. Quero ir. Eu fiquei olhando. Não era impressionante. Era o mínimo. Mesmo assim, era diferente. Respondi: então vá. Pouco depois: você quer ir comigo? Meu primeiro impulso foi não. Depois pensei que eu estava tentando decidir o futuro do meu casamento com base numa sala onde nunca tinha entrado. Aceitei. Willow Creek ficava num bairro tranquilo no lado oeste de Madison. O prédio parecia mais um hotel pequeno do que uma instituição. Tijolos claros, jardins baixos, cadeiras de balanço na entrada. Eu estava nervosa de uma forma absurda. Jonah me encontrou no estacionamento. Usava a nossa aliança. Olhei para a mão dele. Ele percebeu. Não trouxe a outra. Walter vai perguntar? Talvez. E aí? Eu digo alguma coisa que não machuque e mudo de assunto. Era novamente pequeno. Entramos. Elise estava na recepção conversando com uma enfermeira. Cumprimentou nós dois sem constrangimento teatral. Walter estava numa sala comum, montando um quebra-cabeça de peças grandes. Eu reconheci o homem da foto, mas ele parecia menor ao vivo. Elise se abaixou. Pai, olha quem veio. Walter olhou primeiro para ela, depois para Jonah. O rosto se abriu. Você demorou. Jonah sorriu. Tive trânsito. Sempre uma desculpa. Depois Walter me viu. Ficou me encarando. Eu estava preparada para ele perguntar quem era a nova mulher que tinha roubado o marido da filha. Em vez disso, disse: você é do banco? Eu não consegui evitar. Ri. Não, ainda bem. Não gosto do banco. Elise cobriu a boca para esconder um sorriso. Jonah me apresentou apenas como Mara. Walter apertou minha mão. Você conhece meu menino? Meu menino. Jonah abaixou a cabeça por um segundo. Conheço, respondi. Bom rapaz. Péssimo pescador. Isso eu não sabia. Não acredita quando ele contar história. Nos 20 minutos seguintes, Walter me perguntou 3 vezes onde eu trabalhava. Chamou Elise pelo nome da esposa falecida 2 vezes. E em certo momento, perguntou a Jonah quando ele voltaria para a universidade. Nada daquilo parecia uma encenação de casamento. Era mais confuso e mais triste. A equipe se reunia com a família numa sala pequena. A coordenadora de cuidados, uma enfermeira e uma assistente social falaram sobre quedas, agitação à noite e necessidade crescente de supervisão. A taxa mensal subiria no próximo nível de cuidado. Elise explicou que a poupança de Walter não duraria até o fim do ano sem a venda da casa. Jonah tinha papel na documentação por causa da procuração. Eu fiquei calada. Depois da reunião, Walter não quis almoçar. Disse que precisava ir para casa porque a esposa estaria esperando. Elise tentou redirecionar. A enfermeira tentou. Ele ficou irritado. Jonah se sentou ao lado dele e começou a falar sobre a casa. Não sobre vendê-la. Sobre a macieira do quintal que nunca dava maçã boa. Walter corrigiu. Dava maçã boa. Vocês que colhiam cedo. Eram duras como pedra. Porque você não tinha paciência. A irritação diminuiu. Pouco depois, ele aceitou sopa. Eu observei Jonah quebrar um pão em pedaços menores e colocar perto da mão dele. Foi difícil manter a raiva no formato em que eu tinha levado. Mas ela não desapareceu. Na saída, Elise foi buscar o carro enquanto Jonah e eu ficamos perto da porta. Entende agora? Ele perguntou. Eu virei para ele. Cuidado. Não quis dizer, eu entendo porque você ama ele. Isso não faz eu entender
entender por que precisava esconder de mim. Jonah fechou a boca. Você continua tentando transformar uma coisa na outra. Falei. Como se eu enxergar Walter como você enxerga, o segredo deixasse de importar. Ele olhou através do vidro para a sala onde Walter estava. Tem razão. Dessa vez a concordância não me irritou. Talvez porque ele não a usou para encerrar. A aliança não era por ele, Jonah disse. Eu esperei. Não mais, Elise me contou. Eu imaginei. Então por quê? Ele olhou para a própria mão, porque eu me sentia ridículo aparecendo ali como ex-genro. Walter não liga. Eu sei. Elise não liga. Eu sei. Então era você. Era. Ele respirou fundo. Depois do divórcio, eu não sabia que lugar eu tinha na vida dele. Quando a memória piorou e ele começou a achar que eu ainda era casado com Elise, uma parte de mim gostou. Aquilo era difícil de ouvir. Gostou de ser marido dela? Não. Gostei de voltar a ser filho dele sem ter que explicar por que ainda estava ali. A honestidade doeu menos do que eu esperava e mais do que eu queria. E minha aliança. Tirar era errado. Você sentia que precisava tirar para pertencer lá. Sim. Então percebe o que isso significava para mim? Agora percebo. Não. Eu quero que você diga. Jonah levou um tempo. Que, para entrar naquela família, eu fazia o nosso casamento desaparecer. A frase caiu entre nós. Era isso. Não porque ele amasse Elise, porque eu precisava deixar de existir para ele ocupar a antiga posição. Eu comecei a chorar. Não muito. Só o suficiente para ficar irritada comigo mesma. Jonah deu um passo, mas não me tocou. Eu não quero que você pare de amar Walter. Falei. Eu quero um casamento que continue existindo quando amar alguém complica as coisas. Ele assentiu. Eu também. Você diz isso agora. Eu sei. Não promete que nunca vai mentir de novo. Não vou acreditar. Então não prometo. Aquilo me fez olhar para ele. Posso prometer uma coisa menor? Qual? Quando eu perceber que estou escondendo alguma coisa para adiar uma briga, eu vou trazer a briga para casa. Eu ri enquanto limpava o rosto. Essa é uma promessa horrível. Provavelmente é a mais realista que eu tenho. Não voltamos a morar juntos naquele dia. Jonah continuou no apartamento de Evan por mais 3 semanas. Nesse período, tivemos conversas muito menos dramáticas e mais difíceis do que a primeira discussão. Falamos sobre dinheiro, sobre a procuração e sobre o espaço que Elise continuaria ocupando por causa de Walter. Eu não quis transformar transparência em vigilância. Então não pedi acesso ao telefone nem aprovação sobre cada visita. Pedi apenas que compromissos financeiros que afetassem nossos planos fossem discutidos e que reuniões, emergências ou visitas conjuntas não fossem escondidas. Jonah decidiu participar da venda da casa de Walter e depois reduzir sua função financeira quando fosse possível. Não porque eu exigisse, mas porque percebeu que tinha assumido obrigações permanentes sem admitir que elas também afetavam nosso casamento. Jonah voltou para casa numa terça-feira no fim de outubro. Caleb fingiu que não estava esperando. Quando Jonah entrou com 2 malas, meu filho apareceu na escada e disse: "Você trouxe meu carregador?" Jonah abriu a mochila. Foi a primeira coisa que seu tio mandou eu tirar da tomada. "Então pode ficar." Foi a cerimônia de reconciliação deles. A nossa levou mais tempo. Dormimos no mesmo quarto naquela noite. Mas eu não estava pronta para fingir que tudo tinha voltado ao normal. Talvez a coisa mais estranha sobre reconstruir confiança seja que não existe um momento em que ela volta. Você nota em pequenas coisas. Jonah me contar que Elise ligou antes que eu perguntasse. Eu ouvir o telefone dele tocar e não tentar adivinhar quem era. Ele dizer que precisava ir a Willow Creek num domingo e não inventar uma tarefa no trabalho. Eu dizer que aquilo me incomodava sem transformar incômodo em proibição. Algumas conversas foram ruins. Uma noite, discutimos porque ele tinha passado quase 4 horas ajudando Elise a separar documentos da casa de Walter. Você disse que seria 1 hora. Tinha mais papelada do que eu esperava. E não podia mandar mensagem? Podia. Mas esqueceu. Sim, eu fiquei muito mais irritada do que 4 horas justificavam. Jonah ficou na defensiva. Depois respirou e disse: "Estou com vontade de dizer que isso não é grande coisa porque estou envergonhado de ter repetido o padrão." Eu não esperava essa frase. É exatamente isso. Eu sei. Então manda a mensagem da próxima vez. Vou tentar. Não, manda. Certo. Não foi bonito. Mas era uma briga dentro do casamento, não uma vida fora dele. A casa de Walter foi colocada à venda em novembro. Eu fui até lá uma vez, não por obrigação. Queria entender o lugar que parecia ter ocupado tanto espaço na vida do meu marido. Era uma casa de madeira azul clara num bairro antigo, com varanda estreita e uma garagem que inclinava um pouco para a esquerda. Elise estava separando fotografias. Jonah esvaziava uma estante. Eu ajudei na cozinha. Numa gaveta encontrei uma foto de Jonah com 20 anos ao lado de Walter, os dois cobertos de tinta. No verso, alguém tinha escrito: "Primeiro apartamento do garoto. Junho. Não genro. Garoto." Mostrei a Jonah. Ele ficou parado, segurando a foto. "Pode ficar," Elise disse do outro lado da sala. "É do seu pai. É sua também." Jonah não respondeu. Colocou a foto numa caixa pequena, marcada Jonah. Naquele momento, entendi uma coisa que talvez eu devesse ter percebido antes. O problema nunca foi ele ter amado demais aquela família. Foi ter acreditado que um amor só seria permitido se outro não estivesse olhando. Foi assim que ele viveu com Elise. Foi assim que começou a viver comigo. E, se eu transformasse nosso casamento numa escolha entre mim
mim e Walter, eu estaria ajudando a manter a mesma lógica. Eu não queria vencer dessa forma. A casa recebeu uma proposta em dezembro, mas a venda levou semanas entre inspeção, documentação e pequenos problemas de manutenção. Nesse período, Walter teve uma infecção urinária e ficou mais confuso. Jonah precisou ir à residência 2 noites seguidas. Na segunda, ligou antes de entrar e avisou que Elise já estava lá. Eu estava chateada porque tínhamos planos com Caleb, mas não quis ser transformada na pessoa que decidiria se ele podia cuidar de Walter. Disse que fosse e apenas não escondesse o custo daquela escolha. Ele voltou mais tarde com chocolate quente para mim. Não foi uma grande reconciliação. Foi uma noite comum e justamente por isso importou. Pouco depois, Walter passou quase 2 semanas sem reconhecer Jonah. Meu marido ficou arrasado. Numa noite, sentado no chão da cozinha, admitiu que talvez tivesse usado a antiga aliança para preservar um papel que Walter acabaria esquecendo de qualquer jeito. Também reconheceu que parte da dedicação ao ex-sogro vinha de uma tentativa de compensar o que considerava falhas no primeiro casamento. Foi a primeira vez que falou sobre Elise sem esconder sua própria responsabilidade atrás da frase "queríamos coisas diferentes". No fim de janeiro, a venda da casa foi concluída. Depois das despesas e da quitação de uma pequena linha de crédito, Walter ficou com dinheiro suficiente para pagar um bom tempo de cuidado sem contribuição mensal de Jonah. Naquela noite, ele me mostrou o comprovante de encerramento do débito automático para Willow Creek. Não precisava me mostrar agora. Eu sei. Então por quê? Porque eu disse para mim mesmo que não quero mais ter informação que só existe porque você ainda não perguntou. Guardei aquela frase. Em fevereiro, Jonah ainda guardava a antiga aliança numa caixa no alto do armário. Perguntou se eu queria que jogasse fora. Eu disse que não. Não queria controlar as lembranças dele. Queria saber o que ele fazia com elas. Algum tempo depois, foi Jonah quem decidiu levar a aliança para a caixa de objetos de memória de Walter, junto de fotografias, uma chave da antiga casa e um relógio quebrado. Aquilo me pareceu um lugar mais honesto para ela do que o dedo do meu marido. No início de abril, voltei a Willow Creek. Dessa vez não por reunião. Havia um almoço de primavera para famílias. Eu fui com Jonah. Elise estava lá. Walter não sabia quem eu era. Também não sabia quem Elise era durante boa parte da tarde. Em determinado momento, segurou a mão de Jonah e perguntou: "Seu pai vem?" Jonah respondeu: "Não, hoje sou só eu." Walter assentiu como se fosse suficiente. Depois me ofereceu metade de um biscoito que já tinha mordido. Aceitei por educação e não comi. Quando estávamos saindo, ele chamou Jonah de volta. "Ei!" Jonah se virou. Walter apontou para mim. "Não deixe a moça ir embora sozinha." Eu senti Jonah ficar rígido ao meu lado. "Não vou." Não foi um momento de lucidez milagrosa. Walter provavelmente não sabia que eu era esposa de ninguém. Talvez estivesse apenas sendo educado. Mesmo assim, no carro, Jonah chorou. Eu segurei a mão dele. Foi a primeira vez que participei daquela parte da vida dele sem sentir que estava invadindo o casamento de outra mulher, porque ninguém estava fingindo. Elise era filha. Jonah era Jonah. Eu era Mara. Walter podia nos confundir. Nós não precisávamos fazer o mesmo. Em maio, no nosso aniversário de 6 anos, voltamos à confeitaria onde eu tinha comprado a torta de limão da noite da fotografia. Dessa vez escolhemos cheesecake. Em casa, Jonah colocou perto do meu prato uma cópia do novo contato de emergência de Willow Creek. Meu nome aparecia como pessoa a ser avisada se a equipe não conseguisse falar com ele durante uma visita. Quando perguntei por quê, respondeu: "Porque cansei de ter partes da minha vida onde você não existe." Foi um gesto burocrático. E, estranhamente, uma das coisas mais românticas que ele já fez. Não estou contando essa história para dizer que todo segredo num casamento tem uma explicação bonita. Às vezes não tem. Boas intenções também não tornam mentira aceitável. O que mudou para nós foi perceber que a ausência de um caso amoroso não eliminava o problema, apenas mudava a pergunta. Eu precisava decidir se conseguia viver com alguém que escondia conflitos até eles virarem uma segunda vida. E Jonah precisava descobrir se conseguia parar de tratar qualquer possível decepção como algo que precisava evitar a qualquer custo. Não tivemos garantia. Tivemos oportunidades pequenas de fazer diferente. Contar antes, discutir na hora, admitir vergonha, aceitar que alguém podia ficar irritado e continuar amando mesmo assim. Walter continua em Willow Creek. Elise e eu não viramos amigas, mas temos o telefone uma da outra e não existe mais uma parte daquela relação que precise ser escondida. Jonah visita Walter quase toda semana. Às vezes vou junto. Na maioria das vezes não. A antiga aliança fica entre os objetos de memória dele. Um dia Walter a encontrou. Colocou na palma de Jonah e disse que ele tinha perdido aquilo. Jonah respondeu: "Não, só não uso mais." Walter deu de ombros. E poucos segundos depois, perguntou pelos próprios óculos. A peça de metal que quase acabou com meu casamento perdeu importância para o homem por quem Jonah dizia usá-la. Para mim, acabou representando algo diferente. Não uma segunda esposa, mas a tentativa de pertencer a 2 lugares, fazendo cada lugar acreditar que o outro não existia. Eu estava certa ao perceber que meu marido escondia uma relação importante e errada sobre qual relação era. Estava certa
que nosso casamento tinha um problema sério e errada ao achar que descobrir o significado da foto resolveria esse problema. A foto só abriu a porta. O resto foi descobrir por que Jonah precisava manter portas fechadas e decidir se eu queria continuar ali enquanto ele aprendia a deixá-las abertas. No nosso último jantar em Willow Creek, Walter não reconheceu nenhum de nós por quase meia hora. Depois olhou para Jonah e perguntou: "Você está cuidando bem da sua família?" Jonah ficou imóvel. Eu também. Elise sorriu de leve, mas não disse nada. "Estou tentando", ele respondeu. Walter assentiu. Tentar direito dá trabalho. Depois voltou para o purê de batata. No carro, eu disse: "Seu sogro ainda consegue dar bronca mesmo sem saber quem você é, ex-sogro." "Pai." Jonah olhou para mim. Eu não precisava corrigir. Ele entendeu. Foi assim que terminamos a noite. Sem escolher qual família era verdadeira. Sem apagar a anterior para proteger a atual. Sem trocar alianças. Apenas voltando para casa juntos. Enquanto a vida que ele tinha passado anos tentando manter em compartimentos, finalmente cabia na mesma conversa.